Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caríssimos irmãos, nós temos hoje a grande alegria de celebrar a memória de Santo Antônio de Pádua, confessor e doutor da Igreja. Santo Antônio nasceu em Lisboa, Portugal. Ele foi cônego regular agostiniano e depois franciscano. Santo Antônio, que nasceu com o nome de Fernando, Fernando de Bulhões, que entrou para a vida sacerdotal, sendo padre dos frades agostinianos, foi a Coimbra como padre. E ali ele encontrou os missionários franciscanos que estavam indo para a África, para os Marrocos, converter os muçulmanos. Esse encontro com os franciscanos foi muito importante para São Francisco, porque depois, de um ano depois, voltaram esses missionários franciscanos, que martirizados, morreram mártires no Marrocos. E Santo Antônio está ali diante dos corpos desses missionários que ele tinha encontrado um tempo atrás. Estava ali com a relíquia deles, com os corpos deles martirizados. Isso tocou muito forte de Santo Antônio, e ele deixa então os frades agostinianos e entra para os franciscanos. E vai então nessa missão também na África, para os Marrocos, e quer ali também anunciar Jesus Cristo, converter os muçulmanos. Porém, Deus tinha outros planos para Santo Antônio, então ele, entrando nos franciscanos, ele deixa o nome de Fernando e assume o nome religioso de Antônio e vai, só que chega lá, ele fica doente e não consegue evangelizar, de modo que não tem jeito, mandam ele de volta para Portugal, e no caminho uma tempestade fez com que o navio mudasse a rota e chegasse na Sicília, território italiano. Dali, São Francisco vai então até Assis, e ali se encontra, Santo Antônio vai até Assis e se encontra com São Francisco de Assis, que o ajuda a compreender que a missão dele não era mais na África, não era mais ser mártir na África, mas anunciar Jesus Cristo ali no território italiano. E assim Santo Antônio começa a sua missão ali na Itália, onde ele se destaca pela sua oratória, ele sabia pregar muito bem o Evangelho, porque ele vivia a palavra de Deus, ele, assim como dizia São Paulo, anunciava em todos os momentos, de maneira oportuna e inoportuna, chamando as pessoas à conversão a Nosso Senhor, defendendo a fé, por isso ele é chamado de martelo dos hereges, e também tinha um apelido de Arca da Aliança, porque em todas as homilias dele tinha uma citação bíblica, tudo se referia à Sagrada Escritura. Então, Santo Antônio é esse grande santo que, primeiro em Portugal e depois na Itália, pregou a palavra do Evangelho. Pio XII elevou-o às honras de doutor da Igreja e deu-lhe o título de doutor evangélico, por causa do interesse que tinha em apoiar todas as suas afirmações e citações do Evangelho. Morreu em Pádua, 13 de junho de 1231, aureolado pela reputação de grande santidade. Logo após a sua morte, numerosos milagres operados em seu túmulo deram-lhe extraordinária popularidade. Então, caríssimos irmãos, este é Santo Antônio que nós celebramos hoje, esse grande santo
da igreja que deu sim a sua vida, né, para anunciar Jesus Cristo ali, né, renunciando à sua vontade, né. Deus mostrou que não era aquilo que ele queria, sofrer o martírio como aqueles missionários na África, mas dar a sua vida ali, morrendo a cada dia ao pecado, para que nele aparecesse, transparecesse Jesus Cristo. E é essa a missão do cristão, caríssimos irmãos, porque o maior martírio é o martírio da nossa vontade, caríssimos, porque se você não deixa a tua vontade, não podemos viver como filhos de Deus, né? E quem dirá ser um sacerdote, um missionário, uma pessoa totalmente disponível ao anúncio do Evangelho, se não deixamos a nossa vontade. Santo Antônio aprendeu, né, através da doença, através das intempéries, né, da natureza, que Deus é quem mostra a sua vontade para nós. Cabe a nós, né, nos submeter a Ele, né? E então chega um momento que Santo Antônio ele cede, né? Não, Senhor, né? Seja feita a tua vontade. Então ali ele se torna este sal do mundo, essa luz do mundo que dizia o Evangelho, né? Porque o sal ele se perde no alimento, ele conserva o alimento, né? Então a missão de Santo Antônio era fazer conservar na fé, conservar a fé nas pessoas, não deixar que essa fé se deteriore, né, pelos vermes, digamos assim, das heresias, dos maus costumes, né, da vida de pecado, aquilo que Santo Antônio combatia, a vida de pecado das pessoas, os maus hábitos que nos levam a uma impenitência. Isso é sério. Aquele que vive nos maus hábitos da sua vida pode ser um impenitente, ou seja, não haverá mais penitência que o salve, porque ele se tornará insensível à penitência e à palavra de Deus. Santo Antônio, então, se torna este sal, para dar o sabor de Cristo ao mundo, né? Se torna esta luz, para iluminar e mostrar a Cristo o caminho, a verdade e a vida. Então ele não se exime, desta missão a ele confiada, mas vai, anuncia com amor, caríssimos irmãos, a vontade de Deus, a palavra de Deus, né? Pregando, insistindo, né? Como diz São Paulo, a tempo e fora de tempo, né? Repreendendo, ameaçando, exortando com toda paciência e doutrina, porque virá tempo que os homens não suportarão ouvir essa doutrina. Olha só, né? Muitos que estão no pecado não suportam ouvir a sã doutrina, não suportam ouvir que o pecado nos leva à morte e nos levará ao inferno, porque já vivem uma vida de pecado. Então, coragem, que hoje possamos escutar essa palavra de Deus que nos chama à conversão, né? E que não sejamos como os pagãos, que diz aqui São Paulo a Timóteo, tendo no ouvido um prurido de saber novidades, escolheram para si uma multidão de mestres ao sabor de suas paixões. Nós estamos aqui para escolher mestres, nós estamos aqui para saber de novidades neste mundo. A única novidade que nos salva é Cristo, é Jesus Cristo. Esta é a novidade que nos salva. E não são as paixões do mundo, porque sempre o homem procura encontrar ali um herói, um ídolo, né? Uma pessoa que o representa.
presente e tudo mais, né? Não. A única pessoa que nos representa é Jesus Cristo. A única paixão que nos salva é a paixão de Cristo na cruz. É a essa paixão que precisamos nos unir. Porque as outras paixões que nos levam ao pecado, nos levam à morte. Então, caríssimos irmãos, São Paulo diz a nós: tu, porém, sê vigilante em tudo, tem paciência no sofrimento, faz a obra de um pregador do Evangelho e cumpre o teu ministério. A Timóteo, a Santo Antônio, a Santo Eduardo, a tantos santos que cumpriram essa missão, mas também a nós, a mim e a cada um de nós, para sermos vigilantes, com paciência, aceitando o sofrimento do tempo presente e oferecendo isso como uma oração a Deus, sabendo que esse sofrimento do tempo presente não merecem ser comparados com a glória que está reservada no fim dos tempos. São Paulo então dizia: eu estou para ser oferecido em sacrifício. Ele sabia da sua morte, estava chegando o momento, e então a morte dele, para ele é um sacrifício a Deus, Então que a nossa morte cotidiana ao pecado se transforme também nesse sacrifício agradável a Deus. É isso que Ele quer de nós. Ele não quer grandes coisas, como não quis para Santo Antônio. Não, você não vai ser um mártir, está querendo muito, Santo Antônio, assim dizia Jesus, não, menos, vai ser um missionário lá na Itália, vai anunciar, vai defender a palavra de Deus contra toda heresia, vai chamar as pessoas à conversão, vai ressuscitar as pessoas da morte, do pecado, a ressurreição espiritual. Essa foi a missão de Santo Antônio, porque era a missão que Cristo queria para ele, que Deus queria para ele, não a missão que eu quero para mim. Então, caríssimos irmãos, São Paulo dizia que combateu o bom combate, guardou a fé, terminou a sua carreira e que esperava a coroa da justiça. Que nós também possamos, com a nossa vida de santidade, buscando a Deus, com a intercessão dos santos, intercessão de Santo Antônio também, que possamos combater esse bom combate, terminar a nossa carreira nesse mundo com dignidade, com a dignidade de filhos de Deus e não do pecado. Então, volte hoje o teu coração para Deus, que Santo Antônio hoje interceda por cada um de nós, ele que defendeu a nosso Senhor Jesus Cristo, ele que defendeu a Santíssima Eucaristia, contra a incredulidade do mundo. Tem um dos milagres, tantos milagres fez Santo Antônio, mas um dos milagres é aquele que um homem que não acreditava na Eucaristia, como ali o sacrifício de Cristo, como não acreditava na presença de nosso Senhor Jesus Cristo ali na Santíssima Eucaristia, no Santíssimo Sacramento, era o incrédulo. E este homem, que tenta Santo Antônio naquele momento, e Santo Antônio diz: então, traz aqui a tua mula, o teu animal aqui, deixa ele sem comer 3 dias, e depois ele coloca o feno, o capim ali de um lado e a Santíssima Eucaristia do outro, e vejamos a quem ele vai se ajoelhar e adorar. Então este homem disse: não, ele vai estar com fome, ele vai lá buscar o alimento e comer. E assim se fez. 3 dias depois estava lá o Santíssimo, exposto, ele
depois o alimento do animal. Quando chega o animal, ele vai lá e se ajoelha diante do Santíssimo. E este homem então passa a fé, acredita que realmente ali estava. Porque a natureza do animal é seguir os seus instintos. É isso do animal. A hora de comer é hora de comer, de beber, de procriar e tudo mais. Porque o animal não tem a razão, ele não tem a alma, não tem o espírito. Então como é que se diz que um animal de se ajoelhar diante do Santíssimo e não ir atrás do seu alimento, que é da sua natureza? Se Deus mudou a natureza de um animal para adorar a Jesus, que Ele possa mudar também a nossa natureza, caríssimos irmãos, e tirar o nosso coração, que está muitas vezes adorando os bens desse mundo, o dinheiro desse mundo, o afeto desse mundo, a alegria que esse mundo nos dá, a fama que o mundo possa nos dar, as comodidades que o mundo nos dá. Tudo isso nós, às vezes, fazemos Deus na nossa vida. Que possamos então, o Senhor mude essa natureza pecaminosa em nós, para que ela possa adorar o verdadeiro Deus, que se faz presente a cada Santa Missa, dando a vida por nós na Eucaristia. Coragem, ânimo, que Santo Antônio hoje interceda por nós, esse grande santo, que viveu para anunciar Jesus Cristo, que possamos imitá-lo também na sua vida de santidade, com a ajuda da graça que Deus nos dá. Então, não desanime, não, busca Deus aonde? Na Eucaristia, na Santa Missa, busca Deus numa vida de oração, de penitência, busca Deus, ali na conformidade aos seus mandamentos, ao seu Evangelho, busca Deus e Ele virá até nós. Que o Senhor nos abençoe e nos proteja nesse santo dia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.